mês de maio foi convencionado como o mês da família, mês dedicado à família. Eu poderia até postar esse vídeo na primeira semana de maio, coincidindo com a proximidade do Dia das Mães. Mas devido à gravidade do tema, eu achei melhor postar esse vídeo o mais rápido possível, na última semana, no caso do mês de abril, porque é um assunto muito polêmico, muito grave, e existe toda uma estrutura atualmente, inclusive com o apoio da mídia, com o apoio de muitas ONGs, com o apoio até de intelectuais, cientistas, até mesmo alguns políticos. Apesar da grande maioria dos políticos do nosso país ser contra isso que eu denunciaria aqui agora, mas estão montando todo um esquema, toda uma estrutura para praticamente enfiar a goela abaixo tudo aquilo que eu falaria aqui agora, que é a chamada ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Porque nós cristãos, nosso país não é um país ateu. O Estado pode até ser laico, mas não é ateu. Então, mas o nosso país é de formação cristã. Portanto, a ideologia de gênero, tanto juridicamente quanto do ponto de vista cristão, é diabólica, satânica. Por quê? Porque todos nós, cristãos, e até mesmo aqueles que não são cristãos, estão afastados da igreja e tal, reconhecem que um ser humano, quando nasce homem, se ele se torna gay, é por conta da influência da sociedade sobre ele. Da mesma forma, a mulher nasce mulher, e se ela se torna lésbica, é por influência da sociedade ao redor dela. Só que a ideologia de gênero prega uma coisa totalmente diferente. Segundo essa ideologia, ninguém mais, ao nascer, deve ter seu sexo definido, ou seja, os pais estariam proibidos de definir o sexo de seus filhos. Mesmo que o homem nascesse com todas as características de um homem, ele deve decidir se será homem ou mulher quando crescer. Da mesma forma, a mulher, mesmo que nasça com todas as características de uma mulher, somente decidirá, ela própria terá que decidir se quer ser mulher ou não. Ou seja, praticamente acaba com o pátrio poder. Não existe mais pai, não existe mais mãe, tanto que muitas escolas atualmente querem proibir o Dia das Mães e o Dia dos Pais. As crianças não podem mais comemorar o Dia das Mães e o Dia dos Pais. É o dia do cuidador. Para que não haja nenhum tipo de preconceito, discriminação, tal. Ou seja, a regra está se tornando exceção e a exceção está se tornando regra. Nós sabemos que a grande maioria das crianças e adolescentes tem pais heterossexuais, um pai e uma mãe. Só que por causa de algumas crianças e alguns adolescentes que têm pais homossexuais, seja dois homens, duas mulheres, ou mesmo que tem somente um pai ou uma mãe, por causa deles não podemos mais adotar o Dia das Mães e o Dia dos Pais, tem que ser Dia do Cuidador. Ou seja, como eu disse, a regra está se tornando exceção e a exceção está se tornando regra. Então, o objetivo deste vídeo não é de promover homofobia, nada disso. Homofobia o que é? É quando você... etimologicamente, a palavra homofobia significa aversão, medo mórbido de homossexual. E a partir do momento que eu estou alertando os pais e alertando as próprias crianças e adolescentes a respeito dessa ideologia satânica, essa ideologia diabólica que está tomando conta das escolas, da mídia, novelas, filmes, séries, programas de auditório, enfim, está tomando de assalto praticamente tudo, até mesmo o YouTube. E nós devemos alertar, nosso dever é alertar, proteger nossas crianças, adolescentes, alertar os pais. Isso não é homofobia. Homofobia é você divulgar mensagens de ódio contra homossexuais, é você dizer que homossexual não é gente, homossexual não tem direito a nada. Isso é mensagem, isso é homofobia. Agora, você alertar as pessoas a respeito do que estão tentando enfiar a goela abaixo de todos nós, adultos, jovens, adolescentes e crianças, isso não é homofobia. Portanto, e a melhor maneira de você combater o que é errado é ensinando o que é certo. E eu quero mostrar aqui o que a palavra de Deus diz a respeito da família. A família que tem sido tão atacada, a família que tem sido tão bombardeada
das piores maneiras possíveis e por todos os lados. Então, minha intenção, por meio deste vídeo, é alertar e ensinar aquilo que é certo. Porque muitas crianças já não sabem mais o que é família, já perderam completamente a noção de família. O que antigamente era algo certo, algo fácil de entender, que família era pai, mãe e filhos, hoje está sendo praticamente jogado na lata do lixo. Já, as crianças estão perdendo o referencial de família, o referencial de pai, o referencial de mãe. E a melhor, como eu já disse, a melhor maneira de ensinar, de combater o que é errado, é ensinar o que é certo. E olha só o que a palavra de Deus diz. Você pode até não crer em Deus, você pode até ser ateu, agnóstico, mas, como eu já disse, juridicamente o nosso país não é ateu, o nosso país é laico. E o Estado laico, ele admite as religiões, ele respeita as religiões e não é atrelado especificamente em nenhuma delas. Mas ao mesmo tempo é cruel, é desumano você impor algo que as famílias estão sendo bombardeadas por todos os lados, das piores maneiras possíveis. Se você impor algo que destrói ainda mais o conceito cristão de família, é no mínimo desumano. E eu quero mostrar para vocês, para ajudá-los a entender o que está acontecendo, o que a Bíblia diz a respeito do conceito de família. Como a família foi criada, como a família surgiu e o que Deus quer que a família se torne. Vamos começar com a primeira família, que foi o primeiro casal, Adão e Eva. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 18 e capítulo 2, versículos 21 e 24. Esse trecho mostra como surgiu o primeiro casal e, consequentemente, a primeira família. Diz assim a palavra de Deus: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui já derruba por terra tanto o feminismo extremo quanto o machismo. Porque o feminismo extremo, a ideia do feminismo extremo é de que todo homem é opressor, todo homem é machista, nenhum homem presta. Já o machismo acha que a mulher tem que ser sempre submissa, a mulher tem que ser sempre inferior ao homem, porque o homem é mais inteligente, o homem é mais isso, o homem é mais aquilo. Então, esse primeiro trecho mostra que a mulher foi criada para ajudar o homem. A mulher não foi criada nem para ser superior, nem para ser inferior ao homem, mas para ser igual a ele, para ser colaboradora, para ser ajudante, para ser companheira, para os dois andarem juntos. E diferentemente do que tem sido divulgado pela mídia, do que tem sido divulgado pelas ideologias políticas, de que um tem que ser superior ao outro, um tem que combater o outro, como se a guerra dos sexos fosse algo necessário. Na verdade, a guerra dos sexos foi fruto do pecado, foi fruto da ação do ser humano enganado por Satanás, tá? Que pecou, a humanidade inteira acabou sofrendo com tudo isso, e hoje a mulher ao longo da história tem sido injustiçada, tem sido inferiorizada. Mas o ideal de Deus criou a mulher para ser igual ao homem, não para ser inferior. E também não criou a mulher para sobrepujar o homem, como muitas feministas exacerbadas estão pregando hoje em dia. E a palavra de Deus também, no livro de Salmos, existem muitos trechos bíblicos que poderiam estar aqui, mas eu gostaria de citar pelo menos 2 trechos do livro de Salmos. O Salmo 68, versículo 6 e o Salmo 103, versículo 9, falam sobre o ideal de família definido por Deus, criado por Deus, como deveria ser a família temente a Deus. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca.
Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Mas aí alguém pode dizer, e se o cara resolve permanecer solteiro? Aí é porque Deus tem um plano para ele. Como está lá na primeira carta aos Coríntios, versículo 7. É um trecho bastante longo, mas na primeira carta aos Coríntios, versículo 7, Paulo, que era solteiro, ele ia dar conselhos para casais, dar conselhos para solteiros e, e enfim, dê uma olhada lá. Mas existem casos também de casais que não têm filhos, que por algum motivo, mas se você tem uma referência de família, ou seja, se você é casado, tem sua esposa, se você é mulher, é casado, tem o seu marido, se vocês por algum motivo não tiverem filhos e forem felizes, amém. Mas se vocês puderem ter filhos, que tenham e formem uma família saudável, uma família equilibrada e possam construir uma herança, possam construir um futuro, ensinando seus filhos a serem pessoas tementes a Deus, ensinando a eles tudo que eles tiverem que aprender a respeito de Jesus, do Evangelho, da vida cristã, da vida saudável, a verdadeira vida, que é aquela que a vida atual é a preparação para a eternidade, coisa que muitos não sabem. A vida atual é passageira, é efêmera, é apenas uma preparação para a vida na eternidade. Se nós vivemos a vida bem, de uma maneira boa, saudável, equilibrada, de acordo com a vontade de Deus, nossa eternidade será do lado de Deus. E o que Jesus falou sobre o assunto, porque muitas pessoas falam, mas isso é o Antigo Testamento, mas Jesus mesmo defendeu família. A família é exatamente como hoje querem destruir. O conceito cristão de família que hoje querem destruir, o próprio Jesus Cristo apoiou. E eu citarei pelo menos 2 textos em que Jesus apoia a família tradicional, a família que nós conhecemos, pai, mãe e filhos. Primeiramente o casal, como diz aqui em Mateus capítulo 18, versículos 3 a 7. E disse Jesus, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui no caso falando sobre a criança, falando sobre o que nós devemos ensinar para as crianças e o que não deve ser ensinado também. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aqui diz claramente, se você ensina algo errado para uma criança, ou mesmo para um adolescente, você será eternamente responsável. Como dizia lá o Pequeno Príncipe, lá o Antoine de Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, se você ensina algo errado e direciona a pessoa para o caminho errado, e essa pessoa cai, morre e se destrói, você será responsável pelo sangue derramado, por aquela vida que você fez com que se perdesse. Então, se você ensina doutrinas erradas, se você ensina ideologias erradas, totalmente contrárias àquilo que Deus estabeleceu, por puro capricho, porque eu entendo que é isso, porque eu entendo que é aquilo, porque a mente humana, quando é desprovida de Deus, só maquina coisas ruins, só cria conceitos ruins, muitos deles fomentados pela influência do diabo, de Satanás. Então, apegue-se a Deus, deixe de lado qualquer doutrina meramente humana, apegue-se a Deus, porque somente Deus, por ser eterno e conhecer você desde antes de você nascer, é capaz de ensinar você a respeito de como direcionar a sua vida da maneira correta, para que você não venha se destruir nem destruir ninguém, porque uma coisa é você destruir a si próprio, outra coisa muito pior é você desencaminhar alguém, levando essa pessoa para a destruição, levando essa pessoa para a morte. Aí a responsabilidade será muito maior. Deus cobrará muito mais de você se você encaminhar uma pessoa para a destruição, como essa ideologia de gênero está fazendo com nossas crianças e adolescentes.
E agora sim, sobre o casal, sobre o ideal cristão de casal, de homem e mulher, vejamos o que Jesus fala aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui diz claramente, se inventam coisas para separar casais, se o casal realmente foi unido por Deus, se realmente dá vontade de Deus que esse casal fique junto, nada nem ninguém será capaz de separá-lo. Nem mesmo ideologias, nem mesmo coisas criadas por seres humanos, ciência e tudo mais, que inventando besteira, inventando coisas absurdas para destruir a família, para destruir o casal e o seio familiar de uma maneira geral. E se mesmo assim, mesmo depois de tudo isso que eu falei, você ainda não acreditar naquilo que eu digo e preferir apoiar a ideologia de gênero, preste bastante atenção. Eu nem comentarei esses textos, porque esses textos são autoexplicativos. Esses textos se explicam por si só e mostram exatamente o que pode acontecer com quem apoia e com quem estiver de acordo com a ideologia de gênero, com esse conceito de que não existe mais pai, não existe mais mãe, de que a criança é que tem que definir seu próprio sexo quando nascer, quando crescer, que a pessoa nasce, enfim. Preste bastante atenção o que diz a palavra de Deus, que esses textos explicam por si só. E com eles eu encerro este vídeo. Aqui primeiramente a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 27. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E finalmente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E se você ainda quiser alguns textos bíblicos para complementar esses que eu acabei de ler, leia Gênesis 19, o texto que fala da destruição de Sodoma e Gomorra, que mostra qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra que levou essas duas cidades a serem destruídas. E finalmente, então, que nós possamos, a partir desse vídeo, tomar consciência daquilo que nós estamos aceitando nas nossas escolas, que se você é pai, se você é mãe, tome uma atitude, lute contra esse mal que estão implantando nas mentes de nossas crianças e adolescentes, e ensine a verdade, ensine o que é correto. E se a educação regular, seja pública ou privada, não estiver sendo de acordo com aquilo que Deus ensinou a você, pai ou mãe, e estiver desvirtuando a cabeça do seu filho, complemente essa educação ou mude seu filho de escola, mude sua filha de escola. Mas lute contra esse mal que estão implantando em nosso meio. Não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo. Então que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal. E feliz Dia das Mães, feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Crianças, feliz mês da família. Que Deus abençoe e até depois, se quiser.